Olá, seja muito bem-vindo a mais um Começo de Conversa. Um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido por 3 emissoras: Supercanal TV, TV Sistec e o NEC TV. Seja a arte de reproduzir imagens utilizando técnicas de animação ou efeitos visuais, ou ainda uma fonte de entretenimento popular, uma coisa é certa: o cinema tem o poder de encantar e traz consigo uma grande magia. Hoje vamos desbravar a 7ª arte, passeando um pouco por esse mundo de sonhos. Nosso convidado de hoje é professor de História, diretor de cinema, roteirista e produtor. Ele participou de mais de uma dezena de produções de cinema, tendo trabalhos de repercussão internacional, se tornando uma referência no ramo de produção audiovisual independente. Ele é filho de Oswaldo Martins da República e Consolação República, casado com Marinalva Martins, pai do Pedro e do Antônio. Um convidado muito especial que você saberá quem é daqui a pouco. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa aqui pela NEC TV, TV Sistec e Supercanal TV. Vamos agora ao quadro Você na Tela do Começo de Conversa. Olá, meu nome é Fernanda Carvalho Barbosa, sou especialista em marketing e formando em psicanálise. Estou passando aqui para dar os parabéns à qualidade do programa Começo de Conversa. Beijos! Nossos agradecimentos, nosso abraço a Fernanda Carvalho Barbosa. Ela que é profissional de marketing, residente em Vila Velha. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie os seus comentários, a sua sugestão ou o seu recado através do endereço começodeconversa@uol.com.br ou envie o seu vídeo através do WhatsApp 98899-2831. Eu vou repetir, 033 98899-2831. Ele é licenciado em História pela UNEC, é pós-graduado em História do Brasil também pelo Centro Universitário de Caratinga. E atualmente ele atua como professor na Escola Estadual Princesa Isabel, em Caratinga, e na Secretaria de Educação de Conceição de Ipanema. Fã de cinema, se destaca principalmente por uma série de produções independentes de curtas-metragens. Leandro Martins é o convidado especial dessa edição de hoje do nosso programa. Leandro, seja muito bem-vindo aqui ao Começo de Conversa. Prazer, professor. Prazer muito grande recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Super feliz. Leandro Martins e é professor. Eu queria saber primeiro o que te levou a fazer licenciatura. E eu pergunto isso por quê? Porque é uma profissão tão desvalorizada, né? A gente sabe que é tão importante, mas é tão desvalorizada. O que um homem que hoje trabalha com cinema resolveu fazer licenciatura? Olha, eu acho que existe um pouco de trajeto assim meio que acidental. É. Eu parei durante um período da vida de estudar, de frequentar a escola, e aí aqui em Caratinga fiz o SESEC, mas tive boas referências de professores aqui da cidade, a dona Sônia, inclusive, que foi minha professora no Fundamental 1, ela acabou sendo uma fonte de inspiração. Na hora de escolher o que existia de oferta aqui na cidade, né, eu acabei optando por História também, pelo fato de ter feito SESEC, e o SESEC tem uma linha assim meio que de autodidata, né? Você tem que aprender a estudar também, não pode depender tanto do espaço escolar. Então essa autonomia acabou me levando para o mundo da leitura, né? Me envolvi mais com leitura e aí acabei escolhendo o curso. Um mundo fantástico, né? Muito bacana, bom, né? Muito legal. Do livro, da leitura. É. E a história, de que forma que o curso de História te ajuda aí nessa sua saga aí pelo mundo do cinema? Olha, História é uma disciplina muito ampla, né? A possibilidade de perceber a realidade, de perceber as experiências humanas, né? na sua vasta, na sua vastidão, isso de alguma forma também ajuda no processo de formação de um roteiro, por exemplo, né? Você encontra embasamento, às vezes, em outras experiências. E essa relação entre história e cinema... É muito próximo, né? É muito próximo, é muito próximo. Certamente você
percebeu lá no curso de pós-graduação, você pós-graduou em História também, Isso, né? História do Brasil. Que a nossa história do Brasil nem sempre é bem contada, né? Não é bem contada. Ela costuma ser mal construída e mal contada, né? Mal construída e mal contada. Que história é essa de pesquisa? Você fez uma pesquisa sobre pirataria moderna no Brasil? Isso, Fala para isso. nós sobre. O meu trabalho de conclusão no curso de pós-graduação em História do Brasil, a princípio eu pensei muito em estudar o fenômeno messiânico, né? Eu até tive uma experiência, fiz uma visita no Parque Estadual de Canudos e estava me interessando por esse assunto, né? A questão da posse da terra, da propriedade privada. Então, a princípio, a minha pesquisa estava caminhando para isso. Mas eu já trabalhava também nessa época com internet, eu trabalhei durante um período com internet e aí pensando, passei a estabelecer uma relação entre a propriedade privada e a propriedade intelectual, né? Apesar de serem coisas distintas, tem uma similaridade muito grande, né? E Antônio Conselheiro foi uma pessoa que lutou pela ocupação da terra, pela dignidade do homem, né? Para que a terra cumprisse a sua papel, função né? social. E a propriedade intelectual também, ela tem esse caráter de, às vezes, ser um impedimento ao desenvolvimento mesmo humano, né? Porque uma pessoa ter acesso a uma grande obra depois de 60, 70, 80, 95 anos, né, da morte do Criador, de alguma forma a pessoa que se pauta pela legalidade e que fica tanto tempo sem ter acesso assim à informação, ela de alguma forma também perde o desenrolar da própria história, né? Porque ela fica limitada ao passado. Aquilo que está sendo produzido no momento, né? No mundo contemporâneo, ela não vai poder ter acesso. E a pirataria, de alguma forma, veio para regular isso, né? E ela está muito estruturada também na própria natureza da internet, né? Que a internet é um fenômeno de rede, né? Então, não dá, a internet, de alguma forma também, ela mostra que a propriedade intelectual pode ser um impedimento para o desenvolvimento da própria humanidade, né? A gente sabe que tem projetos aí de limitação da rede, mas certamente isso não vinga. Porque a natureza da rede é do compartilhamento, é um mundo de informações, né? Compartilhadas. E muita informação boa, né? E muita informação ruim também, né? Tem esse detalhe, né? A gente sabe que tem muita coisa desagradável. Né? Ruim, especialmente para o público adolescente, né? Para os jovens. Não, e até de quem busca informação mesmo e não sabe procurar informação fake correta, news está aí para comprovar isso. E compra gato por lebre, né? É verdade? Deixa eu te falar, você fez parte da banda Vermes de Israel, é isso? Primeiro eu queria entender por que esse nome, Vermes de Israel, o que é isso? Tem uma passagem bíblica em Isaías que Deus se refere ao povo como vermezinho de Jacó. A gente fez uma brincadeira, tiramos do diminutivo, né? E aí colocamos Vermes de Israel. É um projeto que começou entre amigos aqui da cidade, né, durante a adolescência mesmo, e a gente tinha um envolvimento com o mundo underground, com o movimento punk, e aí de alguma forma a gente quis trazer isso para Caratinga. Esse movimento punk, né, na década de 90, final da década de 80 e década de 90 foi muito forte, especialmente em São Paulo. E aí tinha muito essa coisa do protesto, né? De ser bem incisivo em relação à crítica. A crítica. E aí a gente quis, de alguma forma, também se apropriar disso. E fizemos uma adaptação desse movimento aqui na cidade. E é interessante que era uma banda de punk, mas com viés cristão. Né? Todos os membros da banda, apesar do visual da banda, da agressividade, da musicalidade, todos professavam Jesus Cristo, e a gente se reunia, batia papo, lia a Bíblia. Alguns frequentavam instituições religiosas, outros não. Mas todo mundo com a crença, né? Todo mundo com o mesmo foco, né? Bacana. Com o mesmo viés. Bem interessante. E hoje, há quantas anda aí a banda Vermes? Agora, a gente acabou, né? Os membros tiveram que, a maioria teve que sair da cidade e tal, né? Mas nesse fim de semana agora, por exemplo, eu me encontrei com um ex-guitarrista que atualmente mora em Marataízes. A esposa tem um estúdio de tatuagem, mas ele também é professor lá na região. E a gente se encontrou nesse fim de semana, até fizemos umas brincadeiras lá de gravação. Então, assim, o fato de ter existido a banda,
a gente teve a oportunidade de crescer muito como pessoa, porque é muito difícil lidar com banda. Às vezes você está tocando a sua guitarra, você quer pôr mais alto que o contrabaixo, quer ficar mais alto que o vocal e a bateria, todo mundo adolescente. Então a gente teve que se policiar e aprender a respeitar as diferenças. Os instrumentos precisam se comunicar, né? Exatamente, porque o objetivo final é a banda e não o ego de cada indivíduo. Né? É bem complicado isso. Mas a gente aprendeu a lidar com isso, isso foi muito bom para nós. É um aprendizado, né? É um trabalho em equipe, a banda acaba sendo um bom exercício de trabalho em equipe. Exatamente. Né? Verdade. E vocês têm se encontrado, você encontrou com esse agora, mas vocês não têm se encontrado para tocar mais, quer dizer... Ano passado também, nas férias, a gente se encontrou. A gente passamos um sonzinho num bar aqui da cidade. Foi bem legal. E a turma está dispersa? Está dispersa. Mas estão muito longe um do outro, não? É fácil precisar de se encontrar essa banda? Vê se a gente aí num começo de conversa com a galera toda aí da faculdade, a gente leva a banda, leva a sua banda lá para... A gente teve a oportunidade uma vez, numa sexta-feira, fazer um som ali na UNEC. Tinha um espaço de cultura ali na sexta-feira, porque o curso era presencial, era muito legal, né? A gente teve a oportunidade uma vez de fazer isso mesmo. Bacana. Deixa eu te falar, você foi ativista do Sindiúti. Você fez parte do sindicato? Ou só atuava como um defensor do sindicato? Eu tive a oportunidade de receber convite para participar de chapas e tal, mas sempre fiz a escolha por ser um sindicalizado. Só um sindicalizado. Porque existe uma ideia que eu acho que é muito negativa para o desenvolvimento do sindicalismo no Brasil, que é um questionamento que não deveria acontecer. Às vezes o sindicalizado, né, ou membro daquela categoria, fala: o que o sindicato está fazendo para mim? Mas essa pergunta também deve acontecer contrariamente. Qual é a sua disponibilidade? O que você tem feito pelo sindicato? Porque o sindicato é uma unidade, é um coletivo. As pessoas precisam se envolver. E eu, como um simples sindicalizado, sempre bati muito nessa tecla, mas participei de inúmeros movimentos, né, sempre dando apoio. E é uma instituição importante e necessária, né, para o sindicato, quer dizer... o trabalhador tem que valorizar de fato o sindicato. A própria empresa tem que parar com essa bobagem de ter medo do sindicato e tem que valorizar o trabalho do pessoal. Que, aliás, a reforma trabalhista chegou agora para poder ver se acaba com o sindicato. Parece que é isso, né? Num momento que o direito trabalhista está tão em xeque, né? Eu acho que é um momento também da população, de uma forma geral, cada um no seu segmento, dar mais importância para o sindicato, né? Leandro, vamos precisar fazer um rápido intervalo. E eu quero voltar falando um pouquinho mais do sindicato e do curta que você fez, voltado para o profissional da educação, ok? Você não sai daí, nós estamos entrevistando o cineasta e professor Leandro Martins. A conversa da boa, nós voltamos já já. Estamos de volta com o começo de conversa, hoje recebendo Leandro Martins, diretor de cinema, roteirista, produtor e professor, num bate-papo muito agradável. Leandro, nós estávamos falando do Sindiúti, eu queria que você falasse aquela experiência de um curta que vocês fizeram, voltado justamente ao pessoal da educação. Teve sim. O Sindiúti organizou um congresso regional, que inclusive foi realizado ali na UNEC. E a gente recebeu a coordenadora geral, a Beatriz. E durante a greve de 2011, se não me falha a memória aqui, eu andei recolhendo alguns depoimentos de professores, porque nessa época existia uma máxima que estava rolando dentro do movimento, que era quem luta, educa. E aí, baseado nisso, eu colhi alguns depoimentos e queria saber dos professores a relação que existia entre a manifestação na rua, né, a greve, a tomada das praças, né, da apresentação da reivindicação para a sociedade, se existia realmente uma relação entre esse tipo de atitude e a educação. E o vídeo, né, revela que existe essa relação, sim, que quem realmente luta, que reivindica, que dá a cara para bater, está também educando, porque a gente precisa dar referências para as gerações, né, que estão chegando. Verdade.
Vamos aproveitar esse gancho e vamos começar a falar de cinema. Certo. Como é que surgiu a sua paixão pelo cinema, Leandro? Olha, assim, pela grande tela, pelo cinema, o formato layout tradicional, eu não diria que eu tenho uma grande paixão, porque eu nasci em Caratinga, sou nativo da cidade, e a gente sabe que Caratinga sempre teve um problema, né, com o cinema, é um empreendimento que às vezes não dá muito certo, né, pelo fato também de ter outras mídias que concorrem de forma muito incisiva. E eu tive uma relação maior com o cinema a partir da TV. A TV. Eu assistia muita televisão, né? A minha geração, a gente quando garoto assistia, mas aí depois pelo VHS. Então eu sou um apaixonado pelo VHS. Então eu frequentava as locadoras e nas locadoras eu fui encontrando títulos interessantes, a gente alugava fitas e trocava entre amigos, né? E agora o lance de fazer o cinema, a coisa de colocar a mão na massa, está muito relacionado à questão da banda também. Que a gente teve um experimento de produção de um videoclipe aqui na cidade mesmo, e a partir daí foi surgindo também o interesse pela produção. Mas o gosto foi a partir do VHS. Muito bem. Né? A gente, locação, e aqui em Caratinga também tinha cineclube, né? E a gente frequentava o cineclube, então isso ajudou muito nesse gosto pelo cinema, né? E o fazer cinema relacionado também a esse envolvimento com a música. Muito bem. E quando o assunto é arte, cinema, o que inspira o Leandro? É pergunta complicada, né? Muita coisa me inspira, a vida, o amor, né? Eu acho que o amor é uma coisa que me inspira muito. Mas a partir acho que a vida, né? Mas a partir dos filmes que você fez, vamos pegar, qual a sua primeira produção? Qual que foi? A primeira foi, antes a gente teve essa experiência com videoclipe que a gente acabou abortando, mas depois tivemos Memórias de um Celular. Memórias de um Celular, o que te inspirou a fazer isso? A fonte literária, para mim particularmente, que eu ajudei na produção do roteiro, foi Vidas Secas. Porque é interessante que em Vidas Secas o Graciliano Ramos ele coisifica as pessoas e humaniza o animal. E a gente estava vivendo também o boom das novas mídias, né? As mídias locativas, que era o termo que a gente utilizava na época, muito estudado pelo Lucas Bambosa, que é um dos idealizadores do Vivo Arte Móvel. A gente produziu Memórias de um Celular. É uma história contada pelo celular. Uma garota de classe média, ela ganha um celular de última geração e fazendo um selfie com a colega, ela acaba distraída por um grupo que chega de carro para pegá-los para fazer um passeio, ela deixa o celular em cima do banco. Aí passa 2 garotos que estão trabalhando como catadores de material reciclado. Aí eles encontram o celular e aí começam a ter aquela experiência também com o celular, né? Que o smartphone é muito intuitivo. Então eles começam a gravar também, mas aí eles gravam outro cotidiano. E aí a compilação desses vídeos que eles fazem, né, é o resultado do curta. Eles filmam o cotidiano deles, filmam o dia a dia deles, contrastando com o cotidiano da garota que é a proprietária do celular. E aí eles, no final, o celular é meio que o protagonista, né? São as memórias do celular. Do celular. Por falar em celular, só uma pesquisa agora, né? O Brasil tem 20 milhões a mais de celulares que o número de habitantes. Coisa de maluco. Nós estamos falando em 260 milhões de. Eu acho que a tendência é esse número talvez até aumentar, né? Porque tá essa coisa da neofilia, né? A gente está sempre em busca do novo design, uma capacidade maior de processamento, as pessoas vão estar sempre... Ô, Leandro, quais são as suas principais produções? Memórias de um Celular foi muito marcante para a gente, porque a gente não esperava que a gente ia atingir o resultado que a gente atingiu. Memórias do Celular, inclusive, antes de você falar das suas produções, ele participou de um festival internacional. É isso que é o Vivo Arte Move. Isso, ele foi premiado no Vivo Arte Move com o primeiro lugar. E foi na mostra competitiva. A gente, na verdade, não esperava o resultado. Quando a gente participou das exibições, né, da mostra, a gente teve a oportunidade de ir a Belo Horizonte, foi lá no Palácio das Artes a competitiva. E aí, quando a gente imaginou talvez uma menção honrosa. Eu lembro que o Márcio me insistiu muito, pô, cara, se a gente levar uma menção honrosa já vai ser show, porque já está participando do festival, já é muito legal.
porque era um festival muito de vanguarda, né? A gente tinha grandes nomes da produção independente, inclusive uma das últimas produções que eu trabalhei, que foi o Planeta Vermelho, do Delano Lima, ele também estava participando do festival na Mostra Competitiva. Então foi muito bom para a gente ampliar o leque de network, Isso né, de contato. Isso foi quando? 2008? 2008. Pois é, você veja bem que é um roteiro muito atual, né? O roteiro era muito criativo. O roteiro do filme, essa memória do São Marcos. Foi elogiado. Em 2000, nós estamos falando há quase 10 anos, 9 anos. Né? E não tinha representante do interior. Só existiam representantes de capitais, de grandes centros, de produtoras já consagradas. E quando a gente viu, Memória do Celular, primeiro lugar, foi muito impactante. Bacana. E as outras produções? Vamos lá. Depois disso fizemos Reflexo de Narciso, que é um curta mais... Reflexões de Narciso? Reflexo de Narciso. De que trata esse? É um nome? Não, é um curta. É um curta. É um curta que mostra o cotidiano de uma pessoa muito simples, que foi gravado pelo pastor Tadeu aqui da cidade, que é uma figura bem popularesca aí, bem conhecido. E ele está almoçando e de repente ele começa a quebrar, forçar uma tela na parede da casa dele. E aí quando ele quebra a tela, quando ele quebra o tijolo, a câmera está posicionada por trás. Então brinca muito com a ideia da quarta tela, né? Do popular agora também com a ascensão, agora ascensão não, com a solidificação, já está solidificado, a gente não está no período de ascensão mais não. Dessas novas tecnologias que permitem qualquer pessoa gravar ou produzir alguma coisa, ele força a criação de uma tela para ele, entendeu? Entendi. E isso é bem legal. Bem legal. Mais produções, vamos lá. Você fez Não Há Gatos na Casa. Esse foi um trabalho... E tem a participação, inclusive, do André Carvalho, que é o André que é da e a TV, Bia são a Bia Mussi. Isso, eles são os protagonistas, da né? história. Eles já com uma bagagem artística mais aprimorada, né? Porque já trabalhavam especificamente com mídia, né? E tiveram experiências também com cinema. O André, por exemplo, teve uma participação importante em produções, inclusive na Europa. O André tem uma experiência muito boa. Eles trouxeram isso para nós aqui, né? E sob a batuta do Léo, que é um grande diretor. O Léo é um cara que tem um brilhantismo e um potencial sem referência. É uma das pessoas mais brilhantes que eu já tive a oportunidade de conhecer. E aí tivemos participação do Manuel, que é um grande artista. Manuel Boca. Passou aqui conosco. Eu tive a oportunidade, inclusive, de assistir a entrevista. O Manuel é uma figura muito carismática, muito especial aqui da cidade, né? E aí teve a participação dele, do André Regal também, que é uma turma boa. É uma turma bem legal. Aí Júlio, o Marquilano fazendo a fotografia. E foi um filme que foi para Cannes. Ele participou de uma amostra em Cannes. Muito bom, né? Que foi muito legal. Só de chegar lá, hein? Já é uma coisa fantástica, né? Pra gente que está aqui no interior, né? Que vive meio que nesse ostracismo, esse isolamento, a gente, ficou muito feliz, porque é sinal de que a gente tem sim o potencial, né? Verdade. Oriana, vamos fazer um rápido intervalo. Joia. E você que está acompanhando a entrevista com o Leandro Martins, não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa, um programa transmitido pela Supercanal TV, pela TV Sistec e pela UNEC TV. Você que chegou aí agora vai poder acompanhar o terceiro bloco de uma sensacional entrevista com o professor e cineasta Leandro Martins. Leandro, no bloco anterior nós falamos aqui do Não Há Gatos na Casa, né? E você falou do Léo por duas vezes, nós estamos falando do Márcio Carvalho, né? O Márcio Soares. Márcio Soares, que também tem apelido de Léo. Isso, eu acabei cometendo esse deslize. Eu imaginei. Aqui. Não, mas o pessoal que é do métier já sabe, quando falou Léo, já sabe que é o Márcio Soares. Deixa eu te falar, o que diferencia exatamente uma produção considerada amadora de uma produção profissional? E eu pergunto isso por quê? Uma produção cinematográfica, né? Porque quando falar é amador, fica parecendo que é uma coisa
pouco valorizada, né? Ou que exigiu menos conhecimento e sacrifício das pessoas. Fala para nós. Olha, eu acho que o que diferencia e distancia uma produção amadora de uma profissional é o fato do indivíduo envolvido viver ou não disso, né? Existem produções que começaram como produções amadoras, porque os indivíduos não viviam exclusivamente da produção e que se tornaram significativas, importantes, e o contrário também às vezes acontece, né? Grandes profissionais do audiovisual às vezes fazem produções que... Menores. Menores. Tem toda uma questão também de patrocínio aí, né? De dinheiro que coloca num projeto ou não, exatamente. Né? Às vezes o pessoal chama de amador, mas na verdade porque nem tem esse patrocínio todo de dinheiro, é uma coisa feita com muito sacrifício, mas não deixa de ser profissional. Eu vejo uma distinção entre a grande produção, né, o mainstream, a grande produção industrial, né, e uma produção mais artesanal, que não deixa de ser importante, né? Às vezes quem é apreciador de café, você toma um café empacotado industrialmente e toma um cafezinho da roça, às vezes você tem mais prazer no cafezinho artesanal. Então isso também acontece na produção audiovisual, né? É muito difícil, na verdade, a produção independente, quando ela se posiciona como uma concorrente dessa produção industrial. Porque não tem como concorrer assim. É difícil. Quem é que anda fazendo cinema em Caratinga, Leandro? Olha, tem essa turma nossa aí, né, que a gente citou aqui, o Márcio, né, eu também com alguma coisa. Tem o Tom, que é um parceirão nosso aí também, que está sempre envolvido nas produções, né, que eu preciso destacar, o professor Fernando Campos, que já trabalhou com um documentário. Tem uma turma boa aí, talvez alguém aqui que agora não estou me recordando. E tem o movimento do Cineclube, né? E temos profissionais aí também dentro da própria produção. Eu destacaria aqui o próprio Marquilano, Foto, né? Que tem um know-how já com produções. Importante, Boa né? parte das produções que a gente realizou foi com apoio, com subsídio da Amplifoto também. Agora, os custos envolvidos, né, na produção são muito grandes. E tem formação de público também, que eu precisaria destacar, que é o Carlos, né? Temos o Carlão aí também à frente do Cineclube Maria Sena, que está sempre preocupado com formação de público. De público, né? Isso. É sempre importante, né? Falar nisso, como é que eu ia falar sobre os custos da produção, eu queria aproveitar essa deixa para a gente falar sobre o retorno da sala de cinema em Caratinga. Como é que você está vendo isso aí? Eu acho super positivo, super positivo. O pessoal na internet aí, alguns mais incrédulos, né? O cara estava escrevendo lá e falando assim, o filme de Mazzaropi já chegou em Caratinga, então achando que, ou imaginando, nem vou falar que é esperando, mas é uma descrença mesmo, de que as salas vão exibir filmes mais atuais, né? Você tem acompanhado isso? Olha, eu acho que o fato da sala de cinema hoje estar estruturada, eu não sei, eu não conheço muito de perto, mas imagino que o que está acontecendo na realização dessa sala aqui em Caratinga está ligado à exibição digital, né? Que é em DCP, uma coisa mais dinâmica, mais rápido, né? Então ele não vai ter esse problema. Não tem mais ficar... Antigamente você tinha que sair com a fita, né, de uma cidade para outra carregando. Exatamente, né, com a lata, película muito caro, né, uma película é muito caro. Agora, na verdade sim, são poucos, né, porque a maioria das pessoas, mesmo nas redes sociais, elas estão entusiasmadas, e é um projeto bacana, né, que a gente tem que reconhecer, agradecer e apoiar, quer dizer, a população de Caratinga tem que frequentar o cinema, porque não dá só para ficar reclamando que nós não temos cinema. Quer dizer, nós temos que frequentar cinema, aprender a frequentar cinema, né? Parar de ir em Patinga para assistir filme, com 2 salas de cinema em Caratinga, é um projeto bem bacana, né? Eu acho que a juventude vai fortalecer esse projeto, né, desse empreendedor que está vindo aqui para a cidade. Porque essas opiniões são de quem está ressentido com alguma coisa, com certeza, né? Você nota um ressentimento na fala desse tipo de pessoa. E a juventude está afim de assistir cinema, sim, gosta. O que a gente espera é que exista um trabalho também de formação de público, né? E quem sabe em dias de menor fluxo,
talvez a abertura para exibição de alguma produção independente, isso seria muito atrativo também, né? A gente se sentiria muito lisonjeado com isso, não só para a exibição do que a gente faz, mas para a produção independente nacional, que tem muita coisa boa. Para fortalecimento, curtas, tem fortalecimento mesmo da cultura, da arte, curta, né? De quem está produzindo. Acho que é bem bacana. E por falar em produção, agora sim eu quero voltar na questão dos cursos, porque é difícil fazer cinema, é caro fazer cinema. Vocês trabalham com que tipo de apoio? Como é que vocês fazem isso? Olha, o primeiro trabalho que a gente realizou com patrocínio, com apoio direto, foi o cineasta, né? E também o Planeta Vermelho, o Delano tinha um apoio também, de um apoio financeiro. Mas todos os outros, os anteriores, foi mesmo com apoio de amigos e as próprias pessoas envolvidas no projeto. A gente não contou com grandes patrocinadores. Tivemos sim alguns apoios, né? Eu nem vou tentar citar aqui, porque foram vários, mas de pequeno porte, porque o cinema, para acontecer em escala industrial ou para ser exibido em uma sala de cinema, ele é custoso, né? A gente pegar como parâmetro, por exemplo, um filme que é importante, mas que é independente, o último trabalho do Cláudio Assis, por exemplo, o Big Jato. Cláudio Assis é um grande cineasta brasileiro, que está preocupado com a arte, ele tem um interesse, um entusiasmo com a arte em si. O último trabalho dele ficou na monta de 1.300.000, então é muito dinheiro. Então, qualquer produção, ela demanda o recurso. Os curtas a gente fez muito no peito, né? E o cineasta também a gente foi contemplado no edital do Filme em Minas. Pois é, eu ia até falar sobre isso no edital Filme em Minas, né? Como é que foi essa experiência? É um longa-metragem esse? É um longa? É o recurso de um curta, a gente foi contemplado com recurso para a produção de um curta, mas para quem estava produzindo de forma independente e sem recurso, a gente arriscou fazer um longa. Bacana. E foi bom? Como é que foi? A experiência foi fantástica, né? A experiência humana e de equipe. O fato de existir também o recurso provocou divergência, conflitos e tal, né? E isso foi muito bom, porque foi um aprendizado. E a gente também soube lidar bem com isso. A prova é que o filme foi finalizado, né? O que deveria ser um curto se transformou em um longa. Agora a gente está tendo uma dificuldade para distribuição. Porque é uma etapa também complicada e que requer muito recurso, né? Mas a gente está devagar enviando para alguns festivais e a gente pretende ainda esse ano fazer uma exibição aqui em Caratinga. Bacana. Bom, professor de História que participou de uma banda Vermes de Israel, que faz um clipe, a partir disso desperta aí para o cinema. É uma caminhada bacana, né? O resultado também é muito bom, né? Esperava chegar onde chegou, Leandro? Em termos de cinema? Não, em termos de cinema não. Eu acho que o que anda acontecendo e o que já aconteceu é muito positivo, né? Mostra que, apesar da gente estar vivendo em uma cidade do interior, existe muito potencial nessa cidade, as coisas que andam acontecendo aqui, né? A própria iniciativa da UNEC, agora que eu gostaria de aproveitar aqui também para elogiar, é muito legal a UNEC agora investindo também nessa coisa da produção audiovisual e de dar visibilidade para o que anda acontecendo, né, do ponto de vista audiovisual da instituição e tal. Isso é muito legal, muito inovador também para a cidade. A gente espera que essas iniciativas, né, que esse tipo de iniciativas se amplifique cada vez mais. Muito bem. Leandro, infelizmente nosso tempo está acabando e você tem 1 minuto para umas considerações finais, por favor. Você pode se dirigir para a nossa câmera ali e falar aí para os nossos telespectadores da UNEC TV, TV Sistec e Super Canal TV. Eu quero aproveitar então para dar um recado para os estudantes, né, da cidade. A gente está vivendo um momento muito ímpar, né, na história nacional e as portas do século XXI, desse novo milênio, já estão abertas. Eu acredito que a vanguarda e que as mudanças elas vão partir da juventude. A juventude é que tem um poder transformador, né? Às vezes nós adultos, alguns têm mais entusiasmo, mais envolvimento, mas
o boom da história vai acontecer a partir das iniciativas estudantis. Então, que os nossos estudantes, né, que os jovens aqui da cidade possam se interessar sim pelo cinema, acreditem no poder transformador da arte. A arte, ela tem um potencial humano muito grande, não dá para calcular, não dá para mensurar isso, e que vocês acreditem na arte, acreditem também na educação, se envolvam politicamente, não façam a velha política, façam coisas novas, abracem o século XXI, porque ele está aí esperando o abraço de vocês, o carinho de vocês. Vocês vão mudar muita coisa ainda. Eu espero poder ver alguma coisa e participar, pelo menos da janelinha, dar um tchauzinho aí. Isso mesmo, Leandro. Muito obrigado. Muito bom. Prazer muito grande recebê-lo aqui. Eu te agradeço aí. Conversa sensacional, foi bacana demais. Eu tô nervoso demais, mas só conseguiu deixar à vontade. O começo de conversa sempre que as ordens. Para você, para a cultura, para o cinema, para a gente bater um bom papo aí, ok? E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela atenção, pela audiência, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.